O Brasil foi descoberto ou invadido? Do nada. Sempre depende. Não, essa foi a minha pergunta que veio na minha cabeça. Falei assim, vamos chamar o João Daniel, vou Nossa, perguntar isso pra loucura. ele. Se eu falei, vamos mudar o assunto? Sempre depende da perspectiva, né? Pro português isso ele aí. foi descoberto, né? Pro indígena ele foi invadido. Eu me alinho mais com a perspectiva do indígena que estava aqui quietinho, né? E não pediu nenhum português fedido para chegar aqui para atacar e roubar o pau-brasil dele. Então eu diria que foi muito mais provavelmente invadido se eu tivesse que me aproximar da verdade. Mas veja, a verdade é uma coisa que É difícil é de alcançar, inapreensível. né? É o que eu acho muito interessante isso, porque alguns termos que a gente acaba usando e normalizando, na verdade, eles sempre têm essa perspectiva. Você está falando sobre qual perspectiva, né? Porque se a gente pensar no mundo como um todo, a gente deve pensar que assim, o mundo praticamente foi todo invadido. Porque as culturas já existiam ali há muito tempo e, de repente, alguém chegou e falou, isso aqui é meu agora e tal. Isso tem acontecido também nos dias de hoje ainda. Essas invasões, assim. Ou você não acha que são invasões e são apenas, como eu posso dizer assim, ajustes de populacional? É uma coisa absolutamente objetiva, né? É um país invade o outro que tinha sua soberania reconhecida por outros, né? Então, o que aconteceu na Ucrânia é claramente uma invasão. Você pode justificar se ela é legítima, se ela não é legítima e tal, mas inegavelmente o verbo que se aplica é invasão, né? Não, invasão não é verbo, né? Invadir, né? Invadir. De fato, foi invadido. E sem sombra de dúvida, estão acontecendo, né? Bem menos do que acontecia no século XIX, menos ainda do que acontecia no século XVIII, né? Mas talvez estejamos começando a perceber ainda embrionariamente um momento onde essas invasões vão voltar a acontecer se a gente for para o campo da geopolítica. Já invasões culturais acontecem o tempo inteiro, né? Nós somos invadidos culturalmente, né? Pelo Hollywood, né? Pela música americana, né? E mais recentemente pelo K-pop, né? Ou pelos doramas coreanos. Essas invasões, elas são metafóricas, porque elas não necessariamente pressupõem uma violência, embora muitos enxerguem como violência, né? Uma invasão cultural não deixa de ser uma violência se você não tem como se defender disso. Então, às vezes a invasão acontece por razões não soberanas, né? Comunidades indígenas, quilombolas e tal, continuam, depois de 525 anos, sendo invadidos no Brasil contemporâneo, né? Com marcos jurídicos que lhes protegem por garimpeiros. Né? E na perspectiva do garimpeiro, ele está só ganhando a vida, porque a família dele está passando fome, ele só precisa lá do ouro, da prata dele, né? E ele não é uma vítima, mas o indígena que está ali atrapalhando o trabalho dele então, nesse sentido, é um mundo de invasores, mas o nível de violência é relativo, depende de quem está enxergando e, sobretudo, de que maneira, de que forma é feita a invasão. Eu posso considerar que a invasão cultural norte-americana é desagradável, é ruim, e eu ser obrigado a aprender inglês, né, como adolescente para conseguir entender o básico das coisas que passam no YouTube e ter condições e melhores possibilidades de vida é uma violência? Posso, né? Mas se eu tivesse que escolher, eu prefiro essa violência do que os Mariners americanos, o Rambo chegando aqui e dando tiro em Copacabana e Ipanema. Então, tudo uma questão do que é pior, né? A gradação de quente e frio. Eu prefiro ser brasileiro, invadido culturalmente por Hollywood, pelos doramas do K-pop, do que ucraniano, tendo que pegar em arma para me defender de soldado russo.